a gente olha o governo Lula, a gente tem um grande vício de origem. Qual é o vício de origem? E o vício de origem não é provocado pelo governo, tá? O governo Lula é eleito em uma conjuntura em que, possivelmente, desde 2013, no momento das crises, das manifestações, a gente tem gradativamente que a cada ano o legislativo se torna mais forte e o executivo se torna mais fraco, independentemente do presidente ou da presidente ter uma retórica mais assertiva ou menos assertiva. O dado é os presidentes, a partir de 2013, vão entregando a chave do cofre, né? A Dilma entrega a chave do cofre na tentativa de não sofrer impeachment. Temer entrega a chave do cofre após o Joesley Day. Bolsonaro entrega a chave do cofre após a pandemia. E aí a gente tem o Lula. E na memória afetivo-política do Lula, qual é a relação dele com o Congresso? A relação era: eu defino o orçamento, o parlamentar quer pedaços do orçamento, ele vota comigo, e aí eu faço a concessão, mas o orçamento é do governo. Se a gente buscar falas do Lula na transição, as falas vêm nesse sentido, de dizer, olha, a minha compreensão da realidade é essa. O problema é que, e aí é uma fala que eu sempre digo com os nossos clientes, o problema é que se o Lula é o mesmo em 22, o Lula é o mesmo Lula do passado, em algum sentido, o Brasil muda e o Congresso muda. Então, o Lula é o mesmo e o Congresso mudou. À medida que o Congresso mudou, o Lula vai enfrentar um Congresso que é muito voraz, muito apetitoso, né? Tem muito apetite em termos de recursos, inclusive os membros do partido do presidente. E aí é uma presidência que começa sem números, né? Vamos lembrar que eu falei agora em 139, no máximo, deputados que o governo tem. E o governo tem uma dificuldade de construir base, porque os velhos marcadores não se reproduzem. Vamos lembrar o seguinte, Luísa, só para contextualizar. Este é o governo em que um deputado de baixo clero é convidado para ser ministro e ele rejeita. Por que ele rejeita? Porque hoje parlamentares não precisam estar no governo e parlamentares, em algum sentido, não precisam nem aprovar leis. Parlamentares precisam de emendas parlamentares para colocarem placas nos seus municípios de origem ou nas regiões em que eles projetam poder, e a partir destas placas, eles garantem uma estrutura de mando que dê a eles eleições ou vitórias eleitorais. Com esse contexto, aí a gente volta para o governo Lula. E aí tem um outro elemento subjacente que eu acho que é muito importante para quem nos assiste entender. Talvez esse seja o pior time de aconselhamento do Lula nas 3 presidências dele. Isso não é culpa das pessoas, é uma transição de geração. Porque quando a gente vai na literatura de tomada de decisão presidencial, o que a literatura diz? Quanto mais o presidente está cercado de pessoas que sintam-se à vontade para criticá-lo ou forçá-lo a uma correção de rumos, maior é a capacidade dessa presidência de ser bem-sucedida. E aí, quando a gente pega as 2 primeiras presidências do Lula, basicamente ele está cercado da turma que construiu o PT com ele. E aí você pode gostar ou não das pessoas, né? E isso não importa na análise. De fato, você tem gente que chegava no Lula e dizia: presidente, aquela fala de improviso ali foi muito ruim, volta. E aí o Lula segurava. Quando você chega no início do primeiro mandato, que são basicamente os 2 primeiros anos, o Lula está cercado de pessoas que basicamente, em termos de relação familiar, é dizer, você tem um pai ou um avô e os filhos. Todo mundo é cria dele. Então, em determinado sentido, as pessoas falam alguma coisa e ele pode simplesmente ignorar, porque ele não está afim. E isso vai gerando uma dificuldade que no início do governo é o Padilha tentando fazer essa articulação, e aí vem um erro daí derivado, né? O Lira nunca curtiu o Padilha, então não funcionava. E aí vem a Gleisi. Qual é o grande mérito da Gleisi em termos de biografia política? A Gleisi impediu que o PT deixasse de existir no ciclo de 2018 a 2022. A Gleisi é presidente do PT no pior momento do PT na história, em que o PT vira sinônimo de corrupção com as questões da Lava Jato e que, em efetivo, a maior figura política do partido, que é o Lula, está na cadeia 580 dias. A Gleisi consegue segurar o partido e manter o partido funcional. E aí a Gleisi vem para essa liderança no legislativo, né? Para fazer essa interlocução com o legislativo.
Qual é o problema dessa interlocução hoje? É que, efetivamente, o problema é maior do que a capacidade da Gleisi de administrar. Porque o problema é maior do que a capacidade de qualquer pessoa administrar. Que a capacidade do Lula, de qualquer pessoa que esteja lá, né? Eu volto. Aí é a hora que eu volto lá no início do argumento, para quem está assistindo não achar que eu estou enrolando na resposta. Efetivamente, a gente tem uma Câmara que quer cada vez mais poder, ela é parlamentarista em termos de posse do orçamento, mas ela não é parlamentarista em termos de assunção de responsabilidades pelo uso do orçamento. Significa dizer o quê? Eu quero dinheiro, mas se der... Quase falo uma palavra não elegante. Eu quero um pedaço do orçamento, mas se der ruim, o problema é do executivo. E aí vem essa transversalidade que é o julgamento do Dino no que diz respeito às emendas parlamentares, que assusta todo mundo que está no parlamento, porque significa dizer que se o Dino bate o martelo e fala que as emendas são inconstitucionais, o STF pode fazer duas coisas. Pode ir atrás daqueles que fizeram mau uso das emendas e pode cortar o fluxo. Vamos lembrar que no ano passado, por alguns meses, no final do ano, o fluxo de pagamento de emendas ficou suspenso. Isso acontecendo de novo, se o Dino der uma decisão definitiva e o plenário do STF dizer é inconstitucional, quem tem um orçamento é o executivo, mesmo que o parlamento surja para fazer uma alteração na Constituição para acomodar esse interesse, isso leva tempo. E em um calendário eleitoral correndo, significa dizer que o governo pode ganhar uma vantagem estratégica. De dizer, olha, coloco na mesa aqui e falo, olha, quem quer ter acesso ao orçamento agora vai ter que conversar comigo. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.